Passaram bem, na medida do possível? Sim, graças. Então Sim, tá sim. bom. Vamos caminhando. Vamos caminhando, né, gente? Vamos caminhando um dia de cada vez. Olha só. Hoje a gente vai continuar aquela nossa historinha. Deixa eu colocar ela aqui. Sobre aquele vulcão, né? Vou relembrar aí, até porque pode ter gente que não estava na última hora, na última aula, que a gente estava falando de um vulcão fictício aqui, que a gente pensou, e quando esse vulcão entra em erupção, tem um derramamento da lava, essa lava vai escorrer montanha abaixo aqui e ela vai se resfriar, né? Uma lava muito quente, quando entra em contato aqui com o ar mais frio, ela acaba resfriando e formando rochas. Aqui a gente já vê o início dessa formação, e aqui quando a rocha já está estabilizada, já está mais fria, né? E aí, essa rocha não tinha nenhum ser vivo em cima dessa rocha. E depois começou a surgir alguns seres vivos aqui. Os primeiros seres vivos que surgem são essas manchas aqui, meio branca, meio verde. Como é que chama essas manchas? Que tipo de ser vivo é esse aqui? Líquen, perfeito. Fungos. Maravilhoso. Líquens que são associação de fungos com algas ou com cianobactérias, né? É porque o fungo, ele sozinho, ele não ia conseguir ficar porque ele não consegue produzir seu próprio alimento e não tem mais nada para ele comer aqui nessa rocha que a gente chama de nua, nessa rocha que está vazia. E aí, quando ele faz essa parceria com a alga acaba produzindo comida para ele também. E o fungo vai proteger essa alga e eles vão ser aí o que a gente chama de colonizadores, né? Falando em história, vão começar ali num ambiente que antes não tinha nada. Beleza? E aí, com o passar do tempo, muitos e muitos anos, essa rocha começa a formar fissuras, né? Começa a formar rachaduras, onde ali vai se acumular água, vai acumular poeira que está vindo do ar, e a própria decomposição ali daqueles líquens vai ajudando para que novas espécies consigam começar a se fixar ali também. Né? Então, a gente vê aqui essas plantinhas bem pequenininhas que começam aqui no meio desse solo que não tem nada. Antes tinha o fungo, tinha o líquen que conseguiu se estabelecer ali para preparar o terreno para essas plantinhas pequenas chegarem. Essas plantinhas menores atraem animaizinhos também menores, né? Mosquitos, que são pequenos e que conseguem chegar aqui pelo voo mesmo. E aí passa-se o tempo, aqui a gente está vendo a nossa rocha que foi formada aí pela lava do vulcão, que já começa a ter plantas maiores crescendo aqui ao redor. Eu já começo a olhar ali com uma cara de ecossistema, né? Eu tenho aqui já seres vivos, seres não vivos interagindo de forma mais intensa, digamos assim. Passa-se mais algum tempo, e quando eu falo de mais algum tempo, são anos, muitos anos. E aí eu tenho, mais uma vez, o crescimento dessa vegetação, e não é só crescer em tamanho. Repara aqui que espécies diferentes vão se fixando. Essa planta aqui é totalmente diferente dessa, que é totalmente diferente dessa, que é diferente dessa. Nos capítulos anteriores, digamos assim, a gente tinha poucas espécies, né? Espécies mais semelhantes aqui. Então, está aumentando não só o tamanho desses vegetais, mas principalmente a diversidade. Se aumenta a diversidade de vegetais, aumenta a diversidade de animais também. E aí a gente vai caminhando até chegar nessa super floresta aqui. Esse processo todo que a gente viu, com essas etapas, desde o início lá, que a gente tinha só aquela rocha abandonada, até a colonização pelos líquens, musgos. Quem sabe o que é musgo? Já viu? Lodo? Lodo, exatamente, aquele lodo de terreiro que a gente às vezes até escorrega, né, quando está muito úmido. São plantas muito pequenininhas, né, que a gente chama de briófitas. E aí são as menores plantas e depois vão surgindo ervas, arbustos, vão crescendo até formar uma floresta que tem uma diversidade de árvores maiores.
tá? Todo esse processo aqui, essa história que eu contei para vocês, desde a rocha até a formação daquela floresta, esse processo é chamado de sucessão ecológica, tá? Então, ecologia, vamos relembrar lá, vamos pegar o nome e ver o que ele quer nos dizer. Ecologia é o estudo das espécies interagindo com o ambiente, né? Eco de lugar. Então, uma sucessão do lugar. Então, esse lugar, que era antes uma rocha e depois virou uma floresta, ele passou por uma sucessão. Como que a gente pode interpretar essa sucessão aí? O que é uma sucessão? Uma coisa que toma o lugar do outro? Exatamente, né? São etapas que vão passando uma depois da outra, né? Então, aqui, antes que era só a rocha, aí se estabeleceram os líquens e os musgos, depois as ervas entraram no lugar, depois os arbustos entraram no lugar, então um foi substituindo pelo outro, tá bom? Vamos entender, então, um pouquinho dessas etapas dessa sucessão ecológica. Primeiro, a gente tem a ecese. Ecese, esse nome estranho, seria a etapa inicial, quando começa ali o líquen. O líquen chega para colonizar aquele ambiente onde antes não tinha nada, beleza? As etapas intermediárias, aqui passagem para os arbustos, para fixação de novos vegetais, novas plantas, novos animais, a gente chama de séries. Né? É como se fosse a série que a gente assiste, a gente está falando aí de Netflix, cada série tem um capítulo, né? Então, são os capítulos aqui dessa sucessão ecológica, até chegar no clímax, tá? E aqui no clímax a gente vai ter uma diferença importante para o clímax lá da literatura. O que é clímax na literatura? Quando a gente está lendo e tem o clímax de um livro, por exemplo. Seria o ápice momento alto que a gente está esperando durante a literatura toda, assim, para acontecer. Exatamente. E o clímax chega um ponto que você fica assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Depois do clímax, na literatura, tem um desfecho, correto? Ele é o ponto alto, o ponto mais importante, assim, não sei se pode dizer o mais importante. Isso mesmo que a Suzana falou, o ponto alto daquela história, só que depois, esse ponto alto, digamos assim, ele abaixa, ele tem um desfecho, não é isso? Ou o livro termina no clímax? Chega no clímax e acabou. Não, o clímax é o ponto que tem um mistério. Exatamente. Então, depois desse clímax, vai ter que ter um desfecho, né? Vai ter que ter um desenrolar ali dessa história. E essa é a diferença. Se a autora for boa, ela acaba lá. Que tipo assim, tanã, fica todo mundo assim na expectativa, né? Ai, meu Deus. E agora? Né? Essa é a diferença importante que eu queria ressaltar com vocês do clímax aqui na biologia. Porque o clímax aqui nessa sucessão ecológica é o final, tá? É como se fosse o final do livro, aqui acabou mesmo. É o ponto alto também, né? O que a gente estava esperando, digamos assim, porque que formou a floresta inteira, a floresta na sua máxima plenitude, digamos assim, uma floresta amazônica pulsando mesmo, mas é o final. Aqui, essa floresta agora vai ficar em equilíbrio, não vai acontecer nenhuma etapa depois. Deu para perceber essa diferença que eu quis comentar com vocês? Sim. Sim? Tranquilo? Então, precisa, né, falar igual meus meninos lá da escola, eles ficam desesperados. Ai, meu Deus, o que eu tenho que saber? O que é mais importante? O que eu tenho que decorar? Para a nossa provinha, a parte mais importante aqui vai ser o clímax mesmo. E entender o processo, né? O que aconteceu de diferente daqui até chegar nesse clímax, que vai ser o ponto alto, que vai ser a parte mais importante para a gente. Então, vou pular aqui para um gráfico. Esse gráfico aqui, a gente vai trabalhar muito gráfico, que é uma demanda mesmo do Enem, interpretação de gráficos. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. O que são essas letras? O que vocês acham que significa PPB? Não é partido.
É porque a gente já viu essa sigla nas aulas iniciais, assim, vou dar até a dica, lá em cadeia alimentar, relações alimentares. Alguém lembra? Não? PPB vai ser a produtividade primária bruta, tá bom? Por que a gente falou disso em relações alimentares, em cadeia alimentar? Porque a gente viu que o produtor, que é sempre uma planta numa cadeia alimentar terrestre, ele tem produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. Vamos relembrar, então. A produtividade bruta é tudo que ele produz. E o que esse produtor produz? O que a planta produz? Seu próprio alimento? Não sei. Produz seu próprio alimento, perfeito. Ela produz seu próprio alimento, a glicose, né, que vai formar aquela massa dela mesmo, tá? Então, esse alimento a gente pode chamar de glicose, né, que é uma coisinha que a Carol vai trabalhar com vocês lá em carboidrato, que é o principal alimento que a gente tira energia e é o que a planta produz para ela tirar energia também, tá? Além da glicose, que glicose está certíssimo, outra coisa que ela produz, que às vezes até sobra assim para a gente, e ela libera para a gente. Fotossíntese. O oxigênio, que é produzido a partir da fotossíntese, beleza? Então, a planta faz fotossíntese para produzir alimento, que é a glicose, e oxigênio. Então, essa produtividade é o tanto de glicose, que é o alimento, e oxigênio que ela está produzindo, beleza? Tudo bem, pessoal? Relembramos aí o que é produtividade? Tá tranquilo esse conceito ou ainda tá meio embaçado? Ai, tá meio embaçado, professora. Então, vamos pensar o seguinte, vamos escrever que faz mais sentido. Ó. Kit, Sim, pode falar. quando você passou o primeiro slide, estava PP, não era 2P, era um PB e um PL. Não tinha dois, por isso eu acho que deu confusão na hora por da isso que gente falar. confundiu. Entendi, perfeito. Então, mas eles vão querer dizer a mesma coisa. Olha só, aqui é produtividade, lá então devia estar só produtividade bruta e produtividade líquida. Faz sentido. Ó, produtividade primária, por que a gente acrescentou esse P, digamos assim? Que esse P não estava aqui, ele voltou. Primária, porque são os produtores que estão chegando ali naquele ecossistema. Lembra lá, na sucessão ecológica, nas etapas aqui, os primeiros a chegar são os líquens e depois tem as plantas. Então, esse primário é dessa sucessão ecológica que está acontecendo, essa sucessão ecológica primária, ou seja, esses primeiros organismos que vão passar por essas etapas, beleza? Mas, na prática, significa a mesma coisa. Bruta. E o bruta eu vou explicar daqui a pouquinho para a gente comparar com o líquido. Produtividade é uma coisa que o produtor vai fazer. O produtor é um ser autótrofo. No caso de uma floresta, a gente está falando de plantas. Mas se fosse no ambiente aquático, se fosse uma lagoa ou no mar, poderia ser a alga também, beleza? A alga do líquido também vai ser um produtor. Então, o que esse produtor faz, esse ser autótrofo? Ele faz fotossíntese. Para fazer fotossíntese, ele vai pegar o gás carbônico, vai juntar com a água, sais minerais, etc. Na presença de luz, tá? Vou colocar aqui luz. Por que eu não estou colocando a luz aqui? Porque a luz não é um ingrediente, digamos assim, para ela fazer a fotossíntese. A luz vai ser a energia para ela conseguir fazer esse processo. Então, a luz tem que estar aqui transformando essas substâncias, beleza? É como se a gente fosse fazer um bolo, e aí lá no bolo vai ter ovo, leite, farinha de trigo, etc. São os ingredientes. Mas para esse bolo ficar pronto, eu tenho que colocar ele no forno, certo? O forno, eu posso dizer que o forno é um ingrediente do bolo?
Não. Não. Imagina a gente comendo forno, que coisa maravilhosa. O forno não é ingrediente. Mas ia existir bolo sem o forno? Tem como eu fazer bolo sem forno? Não. Não. Tem o gelado, né? Mas o gelado, se não me engano, tem que assar e depois pôr para. Meus conhecimentos culinários são assim, perto de zero. É comer mesmo, que eu sei. Mas o bolo gelado, se não me engano, você tem que assar e depois põe para gelar com a calda, essas coisas. Não é isso? Me ajudem aí, galera que faz bolo. Acho que é isso. Então, você tem que assar. Tem, assim, tem gente que faz em banho-maria, eu acho, tem no micro-ondas, tem uns esqueminhas assim. Mas, de qualquer forma, eu vou precisar de uma energia para aqueles ingredientes misturarem ali, tá? É o que acontece com a fotossíntese. Na fotossíntese, eu preciso da luz do sol para ele possibilitar a transformação do gás carbônico e da água nos meus produtos. Mas eu não digo que a luz do sol é um ingrediente. Sacaram a diferença? Sim? Por que vocês não estão conversando comigo hoje? Professor, desculpa, repete essa última colocação. Sim, é só porque eu fiz uma analogia, dizendo que a luz ela não é ingrediente para acontecer a fotossíntese, mas ela é a energia necessária, ou seja, ela não é consumida, ela vai servir de energia. Aí eu fiz analogia com o bolo. O bolo eu vou precisar de ovo e leite aqui, por exemplo, e eu preciso do calor do forno para ele virar bolo de verdade. Ok. Beleza? Obrigada, professor. Por nada. Então, aqui, ó, o que um produtor faz? Fotossíntese. Na fotossíntese, ele vai usar gás carbônico e água para produzir, por isso a gente diz que ele é um produtor, ele vai produzir glicose e oxigênio. Tudo bem? Então, a produtividade primária é o tanto que as árvores, as algas, os musgos, as plantas produziram de glicose e oxigênio. Agora ficou mais claro? Melhora ou piora? Clareou? Clareou. Então, vamos entender agora o que significa bruta, tá? Porque aqui eu vou ter produtividade primária líquida. O bruto é o seguinte, é tudo que ela produziu. No líquido, é o que ela produziu, menos o que ela gastou para ela, e o que sobrou. Igual eu falei assim, eu comentei. Além da glicose que a planta produz, ela ainda produz de quebra alguma coisa que, se sobrar, ela vai liberar para a gente. E essa coisa é o oxigênio. A planta consome oxigênio? Ela usa oxigênio? Ela precisa de oxigênio? O que vocês acham? Acho que não. Ela precisa de oxigênio. Não, sim, 1 a 1. Quem dá mais? Eu acho que ela precisa, mas ela não usa. Não, Ela pera, não precisa. fez sentido. Precisa de oxigênio. Precisa 3 a 1. Eu acho que ela não usa. Ela 3 a 2. Oi? Eu Falhou. acho que ela precisa, Mas porque ela respirar. bebe gás carbônico para a gente. Ou Exatamente. Alguém ainda falou aí que o áudio falhou um pouquinho, mas falou da respiração, tá? Qual que é o processo de respiração? Vou colocar aqui embaixo. A fotossíntese. Oi? A fotossíntese, no caso, né? Na verdade, a respiração a gente vai ver que é o contrário da fotossíntese. Pensa na nossa respiração. A gente respira. Quando a gente respira, o que a gente está colocando para dentro? Oxigênio? Oxigênio. Então, aqui o oxigênio vai mudar de lugar. Oxigênio vai ser o ingrediente. E além do oxigênio, a gente vai usar a glicose também. Professora, mas eu não respiro glicose. De onde vem essa glicose? Para a gente? Alimentação. Açúcar. Da alimentação, do açúcar, perfeito. A glicose é um tipo de açúcar, né? Carboidratos, no geral, batata, pão, macarrão, arroz, tudo isso é glicose, tá? Que é o alimento. Então, a gente inspira oxigênio, esse oxigênio, junto com a glicose que a gente pegou lá do nosso sistema digestório,
nas nossas células, né, em cada uma das nossas células, ele vai ser transformado, né? Eu vou usar isso para produzir energia. Além de energia, eu vou produzir água também, gás carbônico, que a gente vai expirar, vai jogar para fora, porque não faz bem, não quero, e energia. Esse processo aqui, que é chamado de respiração, vou colocar um detalhe aqui, celular. Por que respiração celular? Respiração que as nossas células fazem, que cada partezinha do nosso corpo faz. Ele serve para produzir energia. Por que vocês acham que a gente precisa de energia? Para que a gente precisa de energia? Acho que até para movimentar, não? Para movimentar, o que mais? Fazer as coisas. Para fazer as coisas, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui mexendo os braços, eu estou gastando energia. Se eu estou virando a cabeça, eu estou gastando energia. Quando eu estou pensando, eu estou gastando energia. Se eu brincar de estátua, estou gastando energia também. Porque o meu coração continua batendo porque tem energia para bater. Meu sangue continua circulando porque tem energia para isso. Então, igual quando a gente fica muito tempo sem comer, que a gente fica meio fraco, é porque a gente não está produzindo energia suficiente. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. A planta, então, lá, ela vai fazer fotossíntese para produzir glicose e oxigênio. Só que a planta, ela também respira, porque a planta, ela também precisa de energia. Para que a planta precisa de energia? Sobreviver. Para sobreviver, né? Aí você fala assim, mas a planta está lá paradona? Não precisa, não. A planta precisa de energia para transporte da sua seiva, ela precisa de energia até para produzir esse oxigênio que ela vai liberar para a gente, ela precisa de energia, por exemplo, para produzir as suas substâncias, né? Produzir as proteínas, os carboidratos. Aquela batatinha frita que a gente gosta tanto de comer é uma planta, e a planta produziu aquela batata. Imagina, que coisa linda, desde uma semente, quando ela cai na terra, até ela ir crescendo, crescendo, tudo isso ela precisou de muita energia. Produzir as flores, produzir os frutos, tudo isso ela gastou energia. E ela precisa produzir essa energia. Essa energia vem de um processo igualzinho ao nosso, que a gente também faz, que é a respiração celular. Beleza? Para se desenvolver, o José aqui falou. Então, vamos lá, recapitulando. A planta faz fotossíntese. Pode perguntar, é verdade? Claro. É verdade que as plantas dormem? Dormem. O que é o dormir, digamos assim? É baixar o metabolismo, baixar esse gasto de energia. Então, ela pode diminuir bastante. Uma semente nada mais é do que uma planta que está dormindo. Porque ela está ali bem paradinha até esperar. É bonito isso, né? Até esperar o momento que ela vai entrar em contato com o solo, com a água, e ela vai despertar, né? Plantas adultas, elas podem entrar no estado de dormência, que a gente fala, que é gastar o mínimo de energia possível, igual a gente. Quando a gente dorme, a gente está gastando o mínimo de energia possível. Então, a planta dorme sim, para economizar energia. Ela só não tem a mesma frequência de dormir igual a gente. Ela não dorme todas as noites, digamos assim. Beleza? Ela pode ter, inclusive, períodos no ano, hibernar, igual os ursos fazem. Porque eu vi uma vez um vídeo, eu não sei de onde que... E aí eu fiquei sem saber se ele estava sendo adulterado tecnologicamente, Sim. Mas ela estava, tipo assim, colocou uma câmera de frente para uma árvore durante algum período, aí ia passando, aí tinha horário que as folhas movimentando, aí tinha um determinado período que ela movimentava devagarzinho, e que não tinha fator externo, tipo vento, ou nada que fizesse ela mudar os movimentos das folhas, sabe? Entendi. Aí eu fiquei nessa dúvida se aquilo era modificado pela tecnologia de quem estava filmando, ou se realmente acontecia isso. Eu também estou nessa dúvida, para falar a verdade, Suzana. Porque plantas dormem? Sim. Mas eu não sei se a gente consegue observar isso, a gente vê a diferença pela movimentação delas, sabe? Então, elas dormem, mas eu não sei se a gente consegue observar isso tecnologicamente.
que é um processo muito interno, né? Igual a gente não vê ela gastando energia, não vê ela transportando seiva, a gente não vê que hora que ela está dormindo. Eu vou tentar ver se eu acho esse vídeo e vou te mandar o link para você Sim, observar. por favor, Tá. vai ser ótimo. Tá bom, obrigada. Por nada, eu que agradeço. Olha, a Amanda fez uma pergunta ótima também. A energia pode ser medida ou calculada exatamente? Pode, né? Tem nutricionista que às vezes ela calcula lá o que a gente chama de metabolismo basal. O que é metabolismo basal? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que a gente está fazendo, ou seja, toda energia que a gente está gastando. Então, ela calcula, por exemplo, isso vai ser dado em quilocalorias ou em calorias, é uma medida para energia. Outra forma da gente ver na embalagem, então a gente pega uma embalagem de leite, de biscoito, por exemplo, vai ter lá informações nutricionais, aqueles quadrinhos, e na informação nutricional fala assim, tem um asterisco, depois vocês procuram, e fala assim, valores com base numa dieta de 2.000 calorias por dia. Já viram isso? Estão lembrando? O que significa essa dieta de 2.000 quilocalorias por dia? É o tanto de energia que você precisa consumir para fazer as suas atividades mais básicas. Então, tem como medir, sim. Inclusive, tem aquela coisa, tem sempre, a gente tem um primo que come, nunca engorda. Aí a gente pensa, nossa, fulano engorda de ruim. É porque o metabolismo basal dele é muito alto. O que significa isso? Que ele gasta muita energia sem fazer nada, mesmo. E aí tem gente que tem um metabolismo mais baixo. Com a idade, o nosso metabolismo vai diminuindo também, né? Então, fica mais difícil emagrecer quanto mais velha a gente vai ficando, porque o metabolismo vai ficando mais baixo. O que é um metabolismo baixo? Significa que eu gasto pouca energia para fazer as minhas coisas. Então, essa energia acaba se acumulando na forma de gordura no nosso corpo. Beleza? Isso vai para o contexto de planta, que a minha pergunta foi mais voltada para as plantas, não para o ser humano. Sim, vai para o contexto de planta. A gente também pode medir o metabolismo dela. Quantas calorias, né? Lá na aula de relações alimentares, ainda coloquei assim, quantas calorias ou quilocalorias, tá? Que ela vai produzir num espaço de tempo, num espaço, porque eu vou calcular assim, aqui tem uma floresta de 12 árvores. Quantas calorias essas árvores estão produzindo? Beleza? Mas como? Como que isso pode ser medido? Aí eu vou ter que pegar um pedacinho da planta, levar para o laboratório, fazer um processo bioquímico para essa análise. Eu não consigo medir sem equipamentos especiais, digamos assim. Beleza? Beleza, obrigada. Nem a energia da planta, nem a nossa, na verdade. Eu preciso de aparelhos para medir. Tá bem? Olha só. Então, voltando. O produtor, que é a planta, ela vai produzir glicose e oxigênio e ela vai consumir oxigênio e glicose também, porque ela produz a glicose para se alimentar e ela faz respiração para essa glicose, junto com esse oxigênio, produzir energia, tá certo? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter muito clara. A planta tanto produz glicose e oxigênio, quanto ela mesma consome glicose e oxigênio. Tudo bem? Então, a produtividade primária bruta é toda a glicose e oxigênio que ela está produzindo. Tudo. Produziu lá 20.000 quilocalorias em um mês, digamos assim. Estou chutando um valor aqui. Produtividade bruta, tudo que ela produziu. A produtividade primária líquida, deixa eu escrever aqui. Ai, saiu. Espera. Dificuldades técnicas. Produtividade primária líquida, só mudar aqui, é o tanto que ela produziu menos o tanto que ela mesma consumiu, né? Lá eu coloquei até para vocês aqui, produtividade primária bruta menos a respiração, por quê? Respiração é onde ela está consumindo glicose e oxigênio. É igual à produtividade primária líquida. É a mesma coisa que salário, né? A gente pega lá o contra-cheque. O contra-cheque tem lá salário bruto. Aí você pensa, oh, que beleza. Aí depois tem os descontos. INSS, FGTS, Vale Alimentação, tem todos os descontos. O que sobra é o salário líquido.
É o que efetivamente cai na conta para a gente poder gastar. Faz sentido? Se pesasse, daria diferença? Sim. No peso dá para a gente calcular a biomassa, tá? E a biomassa está relacionada com a energia também, porque a biomassa é tipo assim, ela produziu um tanto de glicose e essa glicose ela não consumiu tudo imediatamente, né? Ela não consumiu, então ela vai guardar, vai fazer uma reserva, que é a forma de amido, que aí surge a batata, a mandioca, etc. Então ela vai guardar. Então dá para a gente ver o tanto que ela produziu a mais de glicose. E essa glicose seria para ela produzir energia depois. Dá para fazer esse teste, sim. Tudo bem? Pessoal, ficou mais claro o que é produtividade primária bruta, o que é produtividade primária líquida? Sim? Sim. Não? Talvez? Ok. Não, professora, eu não entendi o que é primária mesmo. Sim, primária é porque ela começou a fazer, tá? Porque o produtor, ele é o primeiro a chegar aqui na nossa... Deixa eu voltar. Ai, pera. A chegar aqui no nosso ecossistema. Tá vendo que não chega nenhum animal aqui sem chegar um produtor antes, porque esse produtor, essa planta, vai justamente produzir alimento e oxigênio para que outras espécies fiquem ali. Por isso, primária. É tipo o primeiro que chegou. Tudo bem? Obrigada. Por nada, as ordens. Gente, não deixa de tirar as dúvidas, não, please. Então, olha só. Ao longo da sucessão ecológica, a gente diz que a produtividade primária bruta aumentou. Por que essa produtividade aumentou? Porque chegaram novas espécies de plantas, certo? Vamos voltar aqui no nosso esqueminha. Aqui eu tenho poucas plantas, bem pequenininhas. Aqui eu tenho plantas maiores, bum, está crescendo. Vocês concordam que aqui no clímax tem muito mais planta produzindo? Sim. Sim. Então, é por isso que eu digo que a produtividade primária bruta aumentou. Mas a produtividade primária líquida diminuiu. Vamos relembrar. Produtividade primária líquida é o que sobra do que a planta consumiu que ela vai distribuir. Então, vamos supor, uma planta lá, uma árvore lá na floresta amazônica, ela produziu, vou falar valores absolutamente aleatórios aqui, tá? Ela produziu 20 cilindros de oxigênio, produziu muito oxigênio. Só que, então, a produtividade bruta é 20 cilindros. Só que ela consumiu, na respiração dela, para produzir energia para ela consumiu 19 cilindros de oxigênio, de tudo que ela produziu. Então, qual que vai ser a produtividade primária líquida dessa árvore, do meu exemplo? 1, beleza? Então, vocês concordam que quanto maior a floresta, a planta está ficando maior, então ela vai consumir mais. Quem que vocês acham que consome mais? Deixa eu voltar lá nas imagens. Que consome... Aqui está melhor. Que consome mais oxigênio? Essa árvore aqui, meio branquinha assim, ou esse musgo aqui? Quem consome mais? A meio branquinho. Exatamente. É exatamente isso que acontece. Então, o que acontece? A produtividade bruta aumentou porque o tamanho das árvores aumentaram e a diversidade também. Diversidade, quantidade, tamanho, tudo. Mas a produtividade líquida diminuiu porque justamente por essas árvores terem um tamanho maior, elas também consomem muito. Vocês já ouviram falar que a Amazônia é o pulmão do mundo? Sim. E essa frase agora, pensando no que a gente viu, é verdadeira ou é falsa? É falsa, porque tudo que ela produz, ela consome. Perfeito, exatamente, Amanda. A Amazônia produz muito oxigênio, não há dúvida. Só que o tamanho das árvores que estão lá, ela mesma consome grande parte, né? E aí a gente vai dar valor agora para o que a gente chama efetivamente de pulmão do mundo, que são as algas. As algas unicelulares que estão lá no meio do oceano, unicelular significa o quê? Ela tem uma célula só. Então, ela é muito pequenininha. Tão pequenininha que a
a gente nem consegue ver a olho nu. Então, ela vai produzir bastante oxigênio, só que como ela é muito pequena, ela vai consumir muito pouco. Se ela vai consumir muito pouco, ela vai liberar bastante, né? Então, vai liberar bastante para todos nós. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Nossa, essa agora de não ser o pulmão do mundo me deu uma Olha só. Porque eu realmente ouvi isso a vida toda, e tanto que hoje tem uma fala de que, atualmente, com essa discussão do meio ambiente, tem uma fala de que se acabar com a Amazônia, a gente vai ter sérios problemas de meio ambiente, de temperatura do mundo, de que pode até, inclusive, descongelar as geleiras lá no Polo Ártico. No que fala que eu recebi até isso, que dependendo do que acontecer com a Amazônia, até o polo lá, naquelas geleiras lá longe, lá, corre-se o risco delas aumentar a temperatura e, consequentemente, subir mais, chover mais, etc. Aí agora me deu uma confusão. Sim. O que acontece? Tudo isso que você falou está correto, está verdadeiro, exceto que ela é o pulmão do mundo. O que acontece? Tem até um documentário, eu vou ver se eu consigo trazer para vocês, que é do National Geographic. Tipo assim, na verdade é uma série, então é um episódio de 20 minutinhos, que mostra toda essa relação que você relatou aí, Suzana. O que o Ártico tem a ver com a Amazônia, que tem a ver com o clima aqui do Nordeste, que tem a ver com as algas, tá? Então, em termos de oxigênio, as algas vão liberar mais oxigênio. Não é nem que elas vão produzir mais, é que ela vai liberar. É a diferença de produtividade bruta e produtividade líquida. Vamos supor, a árvore lá da Amazônia, no nosso exemplo, eu coloquei lá a árvore grandona aqui. Ela produz, eu coloquei lá 20 cilindros, só que ela consome 19. Então, o saldo aqui vai ser só 1. Beleza? Eu fui escrever saldo, piorou a situação. Saldo é 1. A alga que está lá no mar, que é muito pequenininha, aqui uma algazinha, vamos supor que ela produz 10. Ela produz metade do que produz a árvore da Amazônia. Só que ela consome só 1. Então, o saldo que ela libera para a gente é 9. Então, a produtividade primária líquida da alga é maior, tá? Por que é maior? Porque ela, por ter um tamanho menor, ela consome muito pouco desse oxigênio, beleza? Mas essas algas, essa produção de oxigênio, passa pelos desertos do Saara, chega essa poeira na floresta amazônica, que vai ajudar a fertilizar a terra da Amazônia e para essas árvores crescerem. E essas árvores vão liberar muita água na forma de vapor, porque ela está numa floresta muito úmida, e aí a árvore, ela, pelas folhas dela, ela libera essa água na forma de vapor. E aí eu gero uma grande quantidade de água ali na forma de vapor, que a gente vai chamar aí de rios voadores. O que seria um rio voador? Chuta, o que quer dizer esse nome assim? O que parece isso? São as nuvens? Nuvens, tem a ver com isso, né? Pensa, um rio normal é uma quantidade de água líquida que está passando ali. Um rio voador é uma grande quantidade de água na forma de vapor, tá? Então, essas árvores, elas vão produzir grande quantidade de umidade, por causa dessa água na forma de vapor que ela está liberando. Essa umidade, ela vai ser empurrada pelo mundo afora. E é essa umidade, Suzana, que vai fazer diferença em todo o clima do mundo. É o maior ponto de água que a gente tem no mundo, é a floresta amazônica. Sim. Então, por isso que interfere no clima. Então, são duas coisas diferentes. Oxigênio e umidade. E essa umidade é que está relacionada com o clima. Mas ela realmente, tipo, ela está aqui no Brasil, ela interfere no polo norte, lá do outro lado do planeta? Interfere, porque de acordo com as correntes de ar que a gente tem, aí tem os fenômenos, inclusive foi responsável pelo incêndio, um dos responsáveis, né, pelo incêndio no Pantanal também, os fenômenos do El Niño, Laninha, que aí eu não vou saber dar detalhes mais técnicos para vocês, que é mais a geografia, mas essas correntes de ar estão circulando o planeta inteiro. E aí esse ar passa aqui, esse vento, digamos assim, e ele vai ser levado para outros lugares.
E aí ele E aí chega lá mais chega forte até no do ar. furacão, né? Exatamente. Entendi, Beleza? entendi. E você entendeu também a questão do oxigênio? Por que que a gente não pode? E sim, você está certo. Durante muito tempo, eles divulgaram essa frase. Eu acho que aparecia até em livro de ciências, de biologia, como certo. Sim, no Paulo eu via isso. Sim, Em Na aula de- essas É frases feitas sempre estão sendo quebradas. exatamente, que é o legal da ciência também, né? Às vezes um cientista lança uma teoria que ele acha que é correta e ela fica como correta anos e anos, até que alguém estude um pouquinho melhor aquela situação ali e mude, fala, não, pensando bem, isso aqui não faz muito sentido, não. Mas E é porque aí aí muda. talvez corre o risco da pessoa, como não é o pulmão do mundo mesmo, eu posso derrubar tudo. Mas aí não pensa nesse outro lado que você falou, por isso é que me vem essa dúvida. Exatamente. E mesmo que não servisse para o resto do mundo, né, gente? A gente não tem por que derrubar uma floresta. Olha a biodiversidade, olha os seres vivos que estão lá. Ela por si só já deveria ter, né, um valor inestimável. Mas além disso, sim, ela tem interferência no clima do resto do planeta. Beleza? Thalita fala, professor, então quanto mais grande ela for, mais ela consome oxigênio, correto? E a produtividade vai ser maior que o ppl, correto. Mas se ela for menor, o ppl dela é maior que o ppm se ela for menor. Então, deixa eu pensar aqui na sua pergunta. Uma plantinha menor, ela vai ter maior produtividade líquida, que vai sobrar mais do que a produtividade bruta. Não dá para falar que é menor, não. Sabe por quê, Thalita? Olha só aqui no exemplo que eu pus aqui no cantinho. Aqui, a produtividade, esse 20 aqui é a produtividade primária bruta dessa árvore grandona. Esse saldo aqui é a produtividade primária líquida. O saldo é pequenininho, menor do que a produtividade primária bruta. ppl menor que ppb. Aqui nessa pequenininha, que é bem pequena, o 10 é a produtividade primária bruta, o tanto que ela está produzindo, que é menor do que a árvore. Ok. E o saldo aqui é a produtividade primária líquida, o tanto que está sobrando. Mas a produtividade primária líquida continua sendo menor que a produtividade primária bruta daquela planta específica, dessa alga específica. Deu para entender? Mesmo que ela seja pequena, a produtividade bruta vai diminuir, mas a produtividade líquida continua sendo menor que a bruta. A produtividade a produtividade líquida tem que ser menor do que a bruta, porque ela leva em conta a taxa de respiração. Então, sempre vai ter uma coisa aqui reduzindo a bruta em relação à líquida. É o exemplo do salário de novo. Salário bruto sempre vai ter um desconto em relação ao salário que a gente pode usar, que é o líquido. Deu para entender, Thalita? Deu sim, professor. Beleza? Então, tudo bem até aqui, pessoas? Teacher, Sim? se a alga de água doce ela produz mais se a alga de água salgada produz mais oxigênio, a doce poderia ser menos importante para o sistema do que a outra? Uma mais importante que a outra? Não. Inclusive, na água doce, a gente pode ter essas algas unicelulares também. Elas também vão produzir bastante oxigênio. É porque na água doce, essas algas vão estar geralmente em água doce parada, que é uma lagoa, por exemplo, ou um lago. E essa água doce parada, ela geralmente está sujeita a mais interferência do homem. Então, é o caso da Lagoa da Pampulha aqui, por exemplo. É um processo que a gente vai ver mais para frente, aí eu volto para nessa parte, que chama eutrofização. Então, essa alga acaba morrendo mais fácil do que a água que está no oceano, que a gente tem menos acesso para estragar, digamos assim. Então, por isso ela tem uma importância, não vou falar importância menor, ela não é tão significativa para a produção de oxigênio para o mundo, porque tem menos alga sobrevivente, digamos assim, numa lagoa, nas águas doces que a gente tem. Faz sentido? Sim. Agora, falar que é menos importante, eu nunca posso falar. Até o mosquitinho de banheiro, a gente já falou sobre isso, o mosquitinho de banheiro tem sua importância no ecossistema. Beleza? Por exemplo, barata.
Sim, os bichos nojentos, barata, rato, qual que seria, assim, na biologia, a importância desses seres? Ele faz parte de uma cadeia alimentar. Se eu tiro a barata ou se eu tiro o rato, por exemplo, eu vou necessariamente aumentar a quantidade de outro bicho que pode ser pior e pode gerar uma praga muito maior para a gente, né? E ele serve de alimentação. Então, sempre, se não estiver fazendo mais nada, se não estiver produzindo oxigênio, se não estiver ajudando no ecossistema de outra forma, no mínimo, ele faz parte de uma cadeia alimentar. Todo ser vivo está envolvido numa cadeia alimentar. Sim. Os mosquitos também? Mosquito também. Ok. Beleza? Sim. Ok, meus amores? Na próxima aula, eu vou prender vocês aqui não, depois das 9h30 da noite. Na próxima aula eu explico esses outros 2 pontos aqui do gráfico, a gente continua daqui, tudo bem? A gente vai assim, bem tranquilinho mesmo, que é para a gente esclarecer todas as dúvidas, tá? Não deixem de perguntar. A barata se alimenta de bactérias, sim, isso também é verdade, José. Pessoal, por hoje é isso, então. Desejar, a aula está gravada. Deixa eu ver. Sim, está gravada, está gravando aqui. Desejar uma ótima noite, uma ótima semana, muita força aí, força na peruca e potência no laque. E semana que vem estamos juntos de novo. Se precisar, pode me procurar antes, tá? Vocês têm meu telefone lá no grupo, eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bem? Então, obrigada, professora. Eu que agradeço. Ótima noite para vocês e ótima semana. Para você também. Boa noite. Tchauzinho, beijinho. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço.